No vídeo passado, encerramos com a citação de Jan Hus, que dizia que eles estavam matando o ganso, mas 100 anos depois nasceria um cisne que eles não poderiam queimar. Hus se referia à figura mais ilustre da Reforma, o monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Portanto, hoje abordaremos a Reforma Protestante. Lutero nasce em 10 de novembro de 1843, na cidade de Eisleben, na Alemanha. Lutero teria uma infância difícil, sofrendo muitos castigos severos de seus pais. Quando jovem, vivenciou uma situação pitoresca, se encontrando em meio a uma tempestade com fortes raios. Acabou por prometer a Santa Ana que, se o salvasse da morte, se tornaria monge. Após sair vivo daquela tempestade, ingressou em um mosteiro agostiniano. Entretanto, a sua alma se tornou alvo de uma profunda e aguda angústia quando mesmo ponderava temas como salvação e condenação. É digno de nota que o contexto histórico nos remete à extrema corrupção do clero e da tirania papal. Ademais, o povo alemão era constantemente explorado com as investidas da Cúria Romana, que vendia deliberadamente indulgências para vivos e mortos. Martinho Lutero tentava de todas as formas sufocar ou ao menos aliviar a sua aguda angústia, valendo-se de penitências como flagelar o próprio corpo, em jejuns prolongados ou recorrendo diariamente ao confessionário. Mas nada disso bastava. O sentimento profundo de Lutero fazia enxergar sua própria pecaminosidade. Em meio a esta crise espiritual, Lutero foi designado para lecionar teologia na Universidade de Wittenberg e foi estudando minuciosamente as Sagradas Escrituras que se deparou com Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ao deparar-se com tal perícope bíblica, Lutero se angustiou ainda mais, pois no seu entendimento Deus se parecia com um juiz severo, como fora os seus pais e os seus professores. Mas Lutero permaneceu meditando dia e noite até que o Espírito Santo iluminou o seu entendimento, fazendo entender que a justiça de Deus nessa passagem não se referia ao castigo de Deus para os pecadores, e sim a justiça de Deus como dom imputado ao homem pelos méritos de Cristo. Antes ele havia odiado a expressão justiça de Deus, mas agora ele a amava. Sobre esse acontecimento, Lutero asseverou: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Ele agora dizia que a expressão justiça de Deus eram as duas palavras mais doces, amáveis e singelas em qualquer idioma possível na face da terra. Com aquela iluminação divina, Lutero entendeu que a salvação não poderia ser meritória, não poderia ser conquistada por meio de obras ou por esforços sobre-humanos ou ainda por méritos inexcedíveis, mas somente por meio da graça mediante a fé. Entre mentes, o Papa Leão X, com o sonho de terminar a Basílica de São Pedro, autorizou que Johann Tetzel vendesse indulgências na Alemanha, ou seja, vendesse os perdões de pecados aos pecadores. Tetzel ficou célebre por sua frase: tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Sem dúvida nenhuma, a inescrupulosa venda de indulgências foi um gatilho para que a reforma fosse deflagrada. No dia 31 de outubro de 1517, o vaticínio de Jan Hus se cumpria.
o monge Martinho Lutero afixava na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Isso seria a faísca que inflamaria, que incendiaria toda a Europa e entraria na história como sendo a Reforma Protestante. A Reforma foi, sobretudo, uma volta à forma, um retorno às Escrituras. Podemos dizer que a Reforma foi uma volta à forma por meio da forma. Mas que forma seria essa? Torna-se evidente que a forma é a palavra de Deus, as Santas Escrituras. O movimento nascido na Alemanha foi se alastrando de tal forma que países como Suíça tiveram como ícone inicial a figura de Eurico Zwinglio, que foi sucedido pelo brilhante João Calvino. Na Escócia, com John Knox, que clamava como Raquel, dai-me alma se não morro. E com outros nomes, como Guilherme Farel, Felipe Melanchthon, Martin Bucer e Teodoro de Beza. Da Reforma Protestante se originaram os 5 pilares, conhecido como 5 solas, a saber, sola scriptura, sola fide, sola gratia, solo Christus e solo Deo Gloria. É bom lembrar que a menção coletiva dos 5 pilares foi uma construção do século XX, mas isso não anula a verdade de que esses 5 fundamentos da fé cristã reformada tiveram sua origem sistematizada na Reforma Protestante. O historiador protestante W. Walker assevera: a Reforma foi o vinho novo em odres velhos. Isto é fantástico, irmãos, porque o vinho novo, para o Walker, era o Evangelho, e os odres velhos era a estrutura eclesiástica envelhecida, carcomida, corrompida pela figura dos papas que mais se pareciam sucessores dos Césares. Mas aqui cabe-nos uma pergunta pertinente. Ainda hoje, a igreja precisa ser reformada? Ainda hoje, é necessário que a igreja se reforme ou permaneça se reformando? Esta é uma pergunta que tem a sua resposta em um lema cunhado pelo teólogo suíço Karl Barth, citado na obra Pilares da Fé, de Franklin Ferreira. Este lema diz o seguinte: Ecclesia sempre reformanda est. A igreja está sempre sendo reformada. Refere-se à convicção oriunda da reforma, de que uma igreja deve continuamente se reexaminar à luz das Escrituras para manter a sua pureza, para manter a pureza de sua doutrina e prática. Em suma, para manter a pureza da sua ortodoxia e da sua ortopraxia. O teólogo norte-americano Michael Wharton, de forma maestral, nos lembra que o verbo do latim reformanda está na voz passiva. Ou seja, a igreja não está sempre se reformando, mas está sempre sendo reformada. Nos próximos vídeos abordaremos os 5 pilares da Reforma Protestante e reafirmaremos a sua relevância para os nossos dias. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe os vídeos com seus amigos e vamos espalhar, vamos propagar a mensagem do verdadeiro Evangelho. Graça e paz.